Queria agradecer o convite, a deferência, falar que é um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que a cada ano está em mais, né, sempre está em alta, ou está aumentando essa altura aí, né, a dimensão. O que vocês acham que mais provoca estresse na planta? A falta d'água, a redução da oferta de água ou altas temperaturas? Qual é a ideia que vocês têm? Vamos pensar assim, ó, nós vamos ter um veranico com falta de chuva, tem umidade, mas está reduzindo a oferta de água para a planta. E nós vamos passar 10 dias, as temperaturas ali por volta de 11h30, meio-dia, até 3h30 da tarde, todo dia, 36, 38 graus. Tá? E uma situação, só que essa situação tem um veranico, tá? Tem uma menor oferta de água. Eu falei o contrário, desculpa. 32 graus e reduziu a oferta de água. 32 graus, 33, 30, 34 no máximo. Aí nós vamos ter uma outra situação. Todo dia está chovendo. Só que todo dia chega pelo menos umas 3 a 4 horas com temperatura por volta de 38 graus. 4 horas do dia, 38 graus. E está caindo água. O que vai provocar mais estresse na planta, vocês acham? Temperatura. Temperatura extrema é mais drástico do que redução de oferta de água. O que acontece aqui, né? Que vocês estão vendo aí um esqueminha de uma planta de cana. Ali, cada folha é uma placa solar, tá? Dentro dessa folha tem uma célula, e dentro dessa célula tem uma célula fotovoltaica, que ela chama clorofila A. Quando o sol bate nessa folha, vai ocorrer, e desde que tem que ter água, né? O sol ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar a molécula d'água, separar o hidrogênio do oxigênio, e o elétron que mantinha aquela ligação, ele é liberado e ele começa um transporte eletrônico, começa uma corrente elétrica. A planta, ela depende dessa eletricidade, dessa corrente elétrica, para ela produzir 2 combustíveis para tocar toda a maquinaria dela. Ó, aqui está a célula fotovoltaica da planta, aqui. Só que o que produz de combustível aqui vai ser usado em todos esses motores que vocês estão vendo aqui, porque isso daqui é uma linha de montagem. Lá vai sair produzido tudo que a planta precisa. No caso da cana-de-açúcar, o principal metabólito que ela vai produzir é sacarose. Tudo bem? O que acontece? Quando eu tenho alta... Eu posso caminhar aqui? Não cai não, né? Não afunda não. Tá bom. Quando eu tenho estresse... Estou com medo aqui, está tremendo. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que é a parede celular, as nossas células não têm essa estrutura. Nós não temos essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. Não existe no corpo animal. Na planta tem. Isso é chamado de parede celular. Quando eu tenho temperaturas muito elevadas, o que acontece? Vai ser inibido uma enzima que chama PAL. PAL. Fenilalanina amônia liase. Essa enzima é quem fabrica lignina, que vai formar uma parede de concreto. E isso vai dar dureza para essa célula, e essa célula suporta mais os estresses. Como a temperatura é muito elevada, o que acontece? Essa enzima, essa máquina de solda, ela para de trabalhar e a planta forma essa parede muito mal estruturada. Nessa situação vai acontecer uma outra coisa. A planta ela diminui a síntese. Quem gosta de vinho aqui? O que vinho tem de bom? Vinho tinto. A água, né? Álcool, né? Todo mundo gosta do álcool, fica meio, né? O que tem de bom no vinho tinto?
Tanino, mas tem outra coisa que é bom pro coração, para a veia. Resveratrol. Resveratrol. Quando sobe demais a temperatura, vai acontecer o quê? Essas enzimas, elas são reduzidas e a planta vai reduzir a absorção de um nutriente, vários outros. Vou dar um exemplo desse: zinco. Se ela absorver menos zinco, ela faz menos resveratrol. Resveratrol, que tem no vinho e na cana também, em qualquer vegetal superior, ele é o quê? Um anti-inflamatório. Ele é um antibactericida, um antifungicida. A planta que vai crescendo, eu vou chegar lá na colheita e ela passou por muito estresse, a hora que eu vou colher, ela tem já um problema. Normalmente ela tem uma infecção maior. O que ela produziu, né? Ela produziu já com a entrada de doença é maior, de praga é maior, e isso vai alterando todo o produto final. Lá na linha de montagem dela, lá no final, vai sair um produto de pior qualidade. Pior qualidade. E o que ela vai tentar fazer? Ela vai ser inibida uma enzima que é uma bifosfatase. Essa bifosfatase, ela é ativada por um único elemento. Ele chama magnésio. Essa bifosfatase é uma máquina de solda que vai ligar a glicose na frutose e vai formar sacarose, vai formar TR. Como eu estou com estresse hídrico e temperatura elevada, e principalmente nesse caso, o estresse hídrico ele é mais, a falta d'água ela é mais drástica, a planta para de ligar, ela reduz a ligação de glicose e frutose e ela fica com a R elevado. E ela faz uma outra coisa, por quê? Ela não está conseguindo formar a parede celular, então ela não forma, não dá dureza. Chega aqui um inseto, põe o rosto dele e vai querer sugar o que está aqui dentro. Ou um fungo vai crescer, uma bactéria. O que a planta faz? Ela começa numa síntese do quê? De ácidos orgânicos, para poder se defender desse estresse. Cada organela é um equipamento dentro de uma linha de montagem dentro da planta. Cada um cumpre uma função, né? E aí, o que acontece? Essa organela aqui, o complexo de Golgi, ele é uma máquina que está mal estruturada. Então ela tá colocando o motor dentro, vai sair lá no final da linha de montagem um carro montado. Ela coloca o motor e não encaixa bem ele nos coxinhos, então ele já sai com defeito. Vai sair um negócio com defeito no final. Cada uma cumpre uma função. Então, de maneira geral, o que acontece? Um outro fato importante: quando a planta sofre estresse hídrico, falta de água e com temperatura elevada, ela reduz a absorção de um nutriente chave para você ter qualidade: fósforo. Reduz a absorção de fósforo. Então, o caldo, a matéria-prima, ela vem com menos fósforo, e você vai ter dificuldade no processamento, principalmente em clarificação do açúcar. Então, o que o estresse ele provoca? Ele vai provocar, de maneira geral, ele vai provocar aumento das espécies reativas de oxigênio. Vai aumentar a fabricação. Então, seca, luminosidade, falta de luz. Cana não suporta falta de luz. Todas as vezes que você colher uma lavoura que ela passou no período de maturação com falta de luz, você vai estar colhendo baixa qualidade e você vai estar colhendo bastante ácidos orgânicos. Isso é um problema, dependendo do que você vai
o que você vai usar, né, desse produto. O frio, calor, UV, está crescendo, né? As empresas estão vendendo o que hoje? Protetor solar para a planta, né? Isso já é usado muito na fruticultura, em uva, manga, etc, etc. Mas agora já tem empresa vendendo protetor solar, né? Para reduzir esse estresse. A gente tem uma ideia, só para vocês terem, as espécies reativas que são formadas dentro de uma planta, dentro da célula de uma planta, são as mesmas espécies reativas que é formada dentro de um gato, de um cachorro, de um porco, de uma galinha, de um cavalo, de um boi e do ser humano. Se subir demais essa espécie reativa, provavelmente vai ser desenvolvido um câncer e pode matar um animal e pode matar o ser humano. As espécies reativas que são formadas na planta são idênticas à que é formada no corpo humano. A gente tem uma ideia que espécie reativa é maléfico. Né, tô com pé de galinha, tá embranqueando o cabelo, etc. A espécie reativa de oxigênio é importante, porque a hora que chega um inseto, ou a gente está lá fora no calor, entrou aqui no ar-condicionado, está gelado, é a espécie reativa que dá um sinal para a tua célula e fala, ó, muda o metabolismo, porque aqui está frio. Então já o teu corpo já está respondendo a isso. Quando chega uma praga, um inseto sugador, ele botou o rosto dele e começou a sugar a seiva da planta, é a espécie reativa que dá um sinal para a planta produzir, entre aspas, os glóbulos brancos dela, aumentar a plaqueta, conduzir e equilibrar o negócio para poder se defender. Então, o grande problema é quando essas espécies reativas, elas sobem demais, e aí isso tem um efeito negativo no crescimento, no desenvolvimento e na qualidade do que vai ser produzido. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo de algodão. Você vai aumentar a porcentagem de ruptura de fibra. Você vai ter uma porcentagem maior de fibra curta. Então, as espécies reativas que são formadas no nosso corpo e na planta são essas espécies aí. Aquela primeira, né? Isso daqui é chamado de ânion superóxido. Isso daqui é peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Isso daqui é o oxigênio singleto. Isso daqui é um radical hidroxila. São as mesmas espécies que é formada no nosso corpo. Essas espécies, né? O que elas fazem? Elas vão lá, degradam a enzima, né? Vai peroxidar o lipídio, oxida a proteína, então a proteína para de ter atividade. E o grande problema é que essas duas de baixo aqui, elas vão atacar o DNA e o RNA e vai mudar a programação genética. Vai começar a formar um câncer na planta. E aí vai levar à morte celular, né? As duas primeiras espécies reativas, que é o ânion superóxido e o peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada, essas duas a planta consegue desarmar essas bombas ativando o sistema enzimático. Mas as duas de baixo, e para a planta ativar a enzima é mais barato do que ela ter que fazer um metabólito. Eu falo assim, para a planta, quando ela ativa a enzima, ela foi na farmácia e comprou medicamento genérico. Os dois de baixo, a planta tem que comprar medicamento patenteado. O custo metabólico dela sobe. Então vai afetar rapidamente, vai afetar crescimento e qualidade. Essas duas espécies de baixo, a planta só vai conseguir desarmar essas duas bombas com metabólitos. E metabólito é mais caro para ela fisiologicamente ou no equilíbrio energético dela. Então, o melhor remédio é quando a planta acessa bem água. Ela precisa de seca, de um período seco para ela maturar, mas no período, né, se ele é muito estressante, né, e ela perde todas as folhas verdes, planta perdeu folha verde, não tem mais folha verde, vai chegar matéria-prima de baixíssima qualidade dentro da indústria. A gente sabe que a água faz tudo isso daqui, a gente esquece disso daqui, ó. Esse do meio.
A maior parte da água que passa dentro de uma planta é para controlar a temperatura foliar, é controlar o motor, é controlar a temperatura da fábrica dela. A sacarose, o ATR, ele é produzido na folha, não é produzido na raiz nem no caule. O caule é um silo graneleiro, é um armazém. Então, quando você começa a colher canavial que está totalmente seco, você já vai colher matéria-prima de baixa qualidade. Qual que é a alternativa? Fazer blend. Pegar um canavial que tem folha verde, ele está melhor hidratado, ele está menos estressado, e misturar com aquele que está totalmente seco. Essa é uma forma de você mitigar um pouco o processo fabril. 97% da água que passa por uma planta, ela é perdida. A planta usa 3% na média geral para fazer fotossíntese, para fazer açúcar e etc, etc. Bom, o que a planta faz para se defender? Ela fecha o estômago, que é uma estrutura onde entra o CO2. Ela aprofunda a raiz, ela tende a aprofundar a raiz. Só que se o agricultor, ele corrige o solo, aplica calcário para corrigir, colocar cálcio até 20 centímetros, 30 centímetros, ele não dá a possibilidade da planta aprofundar a raiz. Por quê? O cálcio, ele é imóvel na planta. A planta não consegue tirar cálcio da folha e levar lá na ponta da raiz, lá a 30 centímetros, 40 centímetros, lá na ponta da raiz e ir formando. O cálcio, ele é estrutural para o nosso corpo, é osso, isso, aquilo, é um sinalizador no nosso cérebro, e para a planta ele também funciona do mesmo jeito. Ele é um sinalizador, mas ele é estrutural. Então ela tende a aprofundar a raiz para pegar água, porque o rio está secando, ela está levando a motobomba dela lá para dentro do rio. Mas se o agricultor não faz esse manejo correto de correção de solo, em camadas mais profundas, ela fica com o sistema radicular dela limitado a uma profundidade menor. Ela aumenta a espessura da parede celular, eu mostrei a parede, ela enrola a folha. Enrolar a folha e desenrolar tem um custo metabólico. Esse negócio não sai de graça. Ela muda o ângulo da folha, colocando uma folha debaixo da outra para ficar na sombra. Folha na sombra faz fotossíntese, pessoal? Não faz. Então, indiretamente já está gerando um estresse dentro da própria planta. E aí, ela não aguentando mais, ela tem muita placa solar perdendo água. O que ela faz? Ela começa a desligar as placas solares, ela começa a eliminar a folha, secar a folha, para não perder água como estratégia de perpetuação da espécie, estratégia de sobrevivência. E aí, o que ela precisa de fazer para se defender? Ela usa aminoácidos para tirar o estresse. Ela usa açúcares, inclusive ela usa sacarose para se defender. A seca ajuda a aumentar o teor de açúcar na planta. Vamos falar de ATR, né? Vai aumentando a ATR até um certo ponto, mas se a seca continuar muito forte, muito tempo, o ATR começa a cair. Por quê? Não existe mais fábrica. Não tem mais fábrica, então não tem mais produção de alimento para ela. E ela vai começar a fazer o quê? Consumir a reserva dela. Ela vai parar de comer e vai começar a entrar em emagrecimento. Por quê? As células que estão dentro do coma, elas estão vivas. E ela tem um metabolismo mínimo dela. Então vai começar a consumir açúcar. Vai ativar o sistema antioxidante, enzima antioxidante, né? E vai ativar, produzir determinadas proteínas e vai mexer no hormônio. Isso está na pauta do mundo, o estresse? Tá. Essa é a revista mais respeitada pelo ser humano, a Nature. Uma publicação muito recente, 2019. Olha o que eles colocam. E faz um apontamento, inclusive, para o Brasil. No Brasil, o estresse causado por fatores abióticos é mais drástico do que aqueles causados por estresse nutricional. Falta de adubação mal feita, né? Falta de comida. O estresse provoca mais. O estresse por temperaturas excessivas é ainda pior
para a produtividade das culturas do que pragas, plantas daninhas e doenças. A segunda revista mais respeitada pelo ser humano, que é a Science, uma publicação de 2020, colocou o seguinte, né? A seca por si só causa mais perda anual na produção agrícola do que todos os patógenos combinados. Nós estamos falando só de perda, né, de produção, mas isso interfere diretamente na qualidade. E aí eles dão um caminho, né? Qual que é o caminho? A utilização de bioestimulantes para aliviar esse estresse, né? Tem gente que toma suplemento vitamínico, tem gente que toma todo dia aminoácido, hoje você encontra na farmácia, enfim. Então, o objetivo é fazer o quê? É reduzir aquelas espécies reativas de oxigênio. E aí a planta vai fazer o quê? Dependendo do tipo de câncer que uma pessoa está tratando, passou por quimioterapia ou radioterapia, o médico vai falar o seguinte, ó, né, a pessoa sai sofrida, cambaleando, e ele vai passar uma recomendação do que ele vai comer depois de um tratamento. Uma das coisas que recomenda é o quê? É consumir caroteno. O que tem caroteno, pessoal? O que é rico em caroteno? Acho que todo mundo come todo dia ou come um pouco. Oi? O que você compra amarelo, laranjado, que você come todo dia? Ovo? Hã? Cenoura. Cenoura é rico em caroteno. Carotenoide é um sequestrador de espécie reativa. Ele é um anticancerígeno. O que a planta faz? Começa a aumentar a atividade, a fabricação do quê? De um anticancerígeno, de caroteno. Ela usa sacarose, açúcar, para produzir esse tipo de açúcar aqui, o tacoferol, e ela vai usar o quê? Aminoácido, né? E ela vai ativar o sistema enzimático. Enzima, medicamento genérico, vai custar para a planta R$60 na farmácia. Isso daqui é medicamento patenteado. Vai pagar na farmácia, na esquina lá do bairro, vai pagar nisso daqui a caixa de comprimido, né? 10 comprimidos, vai pagar R$300. Um custa 60, outro custa R$300 para a planta. Porque o estresse está muito elevado e está formando, lembra aquelas duas espécies ativas problemáticas, as duas de baixo? Ali a planta não consegue desarmar aquelas bombas com aquela enzima. Então ela vai ter que gastar dinheiro e vai pagar a conta cara no final do mês na farmácia. Eu vou mostrar para vocês o que o estresse ele vai fazendo na planta. Então esse é um trabalho publicado recentemente, nós publicamos em 2024 numa revista europeia, em cana-de-açúcar, usando, né, aminoácidos e nutrientes para aliviar o estresse. Esse projeto ele foi feito no Grupo São Martinho e na BP, que não tem mais a Bung, né? A Bung saiu fora, enfim. E aí eu vou mostrar para vocês, olha que interessante, quando tudo que vocês estão vendo, essa barra verde, é quando eu fui lá e apliquei aminoácido e determinados nutrientes. Quais são os nutrientes-chave para a planta aliviar estresse? Os micros de maneira geral, tá? Todos os micronutrientes, e fósforo, magnésio, e dos macro, fósforo, magnésio e potássio. Esses são os nutrientes-chave para aliviar a planta de estresse. Então, olha que interessante. Lembra aquelas enzimas, a SOD, onde eu apliquei o aminoácido, esse produto, subiu a atividade da enzima. Aí aquela POD é uma outra enzima, é uma peroxidase. A SOD é superóxido dismutase e a outra é peroxidase, subiu também. Eu vou aqui, lá na BP, lá em Ponta Porã, o grande problema é geada. Olha o que acontece, ó. Subiu. Aqui na São Martinho não deu diferença. A São Martinho aqui é Pradópolis. O H2O2, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Bom,
Isso daqui mede a capacidade da célula da folha de antioxidar, de resolver o problema. Eu aplico, ó, sobe, aumenta. Isso daqui é a quantidade de espécie reativa, vamos dizer assim, que está dentro da célula. Reduziu aqui, aqui não deu tanta diferença. E aí, o H2 é bom ou é ruim? H2O2. É bom ou é ruim? Água oxigenada é ruim para a célula ou não? Você não vai deixar de usar água oxigenada na hora que você cortar, ok? Senão você vai falar, não, vai, calma, a quantidade que você está colocando, fique tranquilo, tá? Você vai usar assim. H2O2 é bom ou é ruim? Ruim. Ele vai lá e vai corroendo a célula, a membrana celular vai corroendo tudo. Aonde eu apliquei, ó, o verdinho cai, ó. Isso daqui, eu estou medindo degradação da membrana celular. Coleto a folha lá no campo, no meio da lavoura, põe no botijão de nitrogênio líquido, trago para o laboratório e ponho para medir isso daqui. Põe um reagente, Azinho, Bzinho, ó, caiu. Aqui principalmente por causa de frio, geada. E aqui também reduzindo. E aí, vamos lá na fábrica agora. Nós não estamos indo na parte industrial diretamente. Vamos lá na folha. Olha o que acontece. Toda planta que passar por estresse, você vai colher a matéria-prima com maior teor de amido. Guarda isso. Amido é investimento. Não sei, no Brasil não dá para falar muito isso, mas enfim, é investimento em papel do Tesouro Nacional. Tem uma rentabilidade boa, não é alta e seguro. Planta estressou, olha o que ela faz. Sobe o amido. Sobe o amido. Sacarose é investimento em ações, é bolsa de valor. Altera. Começou a ficar feio, a planta tira o dinheiro da bolsa de valores em ações e vai investir em alguma coisa segura. Sempre. Isso é com praga, com doença, com estresse ambiental. Então olha o que acontece. Sobe o amido, açúcar redutor. O amido sobe o estresse. Eu ponho o produto, ele reduz a síntese de amido. E a de sacarose, lá na fábrica. Eu estou medindo isso lá na folha, hein? Não é no como. Sobe a sacarose. Eu estou tirando ela do estresse, ela muda a rota metabólica e ela precisa de sintetizar amido, ela precisa um mínimo de amido para atravessar o período noturno, que não tem sol. O resto ela direciona para a sacarose. Ela joga para a sacarose. Repare lá em cima, o açúcar redutor na folha. Se a planta está enfesada, sofrendo, ela reduz açúcar redutor na folha para investir em amido, assim como ela fez com a sacarose. E o total de açúcar na mesma coisa. Isso lá na fábrica. Vamos ver agora no silo graneleiro, no armazém dela. Agora estou avaliando no como. Análise tecnológica. O vermelho é a planta estressada. Olha como que cai o nível de sacarose. Analisado por um polarímetro. O teor de sacarose cai, ó, nas 3 situações. A área 1 é a Morro Verde, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A área 2, o site 2 é Pradópolis. E o site 3 é Motuca. Essas duas áreas, essas duas últimas do Grupo São Martinho. Sobe a sacarose. A pureza sobe. Olha o que o estresse faz. Ele derruba a pureza. Ele derruba a pureza da matéria-prima. Aí, ó, fibra muda um pouquinho, não segue. Olha o que acontece com açúcar redutor. Sobe, ó. Planta estressada vai ter mais açúcar redutor, né? E vai cair sacarose. O ATR, enfim, o resultado no ATR, dependendo do nível de estresse, vocês podem ver que a diferença é meio maior, onde eu protegi essa planta, tá? E aí, o crescimento também, eu vou passar um pouquinho rápido. Produtividade, TCH. Você tem situação de salvar 10 toneladas, 15, 4 e assim por diante. Produção de açúcar por hectare.
né? Eu estou salvando aqui mais de 2 toneladas por hectare. Quando eu dou lá o medicamento para ela, eu protejo. E aí, uma outra coisa, bagaço. Bagaço de planta que sofre com estresse, ele tem um poder calorífico menor. Então também ele vai gerar menos, além de produzir menos biomassa, ele também vai ter um poder calorífico, ele vai produzir também menos energia elétrica. Ele vai cogerar menos. Vou passar rápido. Um outro trabalho, isso daqui feito no Grupo Pedra e no Grupo Santa Adélia, tá? Esse trabalho também foi publicado em 2022, em novembro de 2023, na Crop Science norte-americana, da Sociedade Norte-Americana de Crop Science. E a ideia é o mesmo, né? Feito numa região que sofre muito com estresse, que é o oeste, né? O noroeste, oeste do estado de São Paulo, né? Então, na beira lá do Paraná. E aí, vou passar rápido aqui de novo. Lembra o H2O2? Aqui está o que a planta vai fazendo. O que cada enzima está curando dentro da planta. Cai, ó, onde eu coloquei é verdinho, ó. Cai o estresse, a formação de peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Reduziu a formação dele, caiu o que? Esse MDA. Esse MDA é degradação de membrana. Então, esses estresses, eles vão mexendo diretamente no metabolismo da planta. E aí, o que ela vai armazenar é um produto de menor qualidade. E aí nós temos que ficar brigando dentro do processo industrial, dentro da usina, dentro da área fabril, brigando para tentar dar qualidade de uma coisa que já veio ruim. Esse é o grande, né, o grande desafio. Ó, a superóxido mutase sobe, ó, eu apliquei o produto, a planta responde a isso, né? E eu quero ir direto. Olha o que acontece com a concentração de sacarose. Cai o pau-cana nas 4 áreas, né, nas 4 soqueiras, cai. A pureza cai. Onde eu coloco, protege, onde ela sofre com estresse, a pureza cai, e cai de forma significativa, e muitas vezes sem mexer muito no ATR. O ATR às vezes não muda muito, mas a qualidade vem com um monte de outros metabólitos que a célula sintetizou para poder se defender do estresse. E aí o ATR, né, tem situação aqui de cair 5, 6 quilos, 4, mas não mexe tanto no ATR. E o ATR está alto. Nós estamos falando de ATR tudo acima de 155, 156. Está tudo muito bom. O problema é a qualidade do que eu estou trazendo. E aí, pessoal, o crescimento, eu vou passar rápido, que eu já estou estourando, né? A produtividade cai, aonde eu protejo sobe a produtividade, né? Na verdade, deixa de perder, ó. E aí a produção de açúcar consideravelmente. Aqui situações até de deixar de perder 3 toneladas de açúcar por hectare. Uma outra coisa, o bagaço eu já falei, eu vou pular isso daí, essa energia, né? A cogeração cai, né? Mas uma outra, então esses bioestimulantes à base de aminoácidos têm sido muito utilizados, e um outro produto é extrato de alga marrom, né? Esse é um trabalho publicado numa revista europeia, uma revista de alto impacto. Poucos de nós brasileiros conseguem publicar nessa revista. E eu vou mostrar um trabalho que foi feito na São Martinho e na BP. E na BP também. Vou passar rápido. De novo, ó. O extrato de alga, ele não mexe tanto na qualidade. Ele mexe mais em crescimento, ele salva mais a questão de crescimento e produção de açúcar por hectare do que mexer diretamente no processo, na qualidade da matéria-prima. Ele preserva bem, mas ele não altera tanto quanto, por exemplo, aminoácidos e nutrientes. Mas de novo, ó, vamos pegar aqui o H2O2. A planta que está estressada, ó, sobe o H2O2, ó. Eu ponho um produto, né, eu dou medicamento para ela, eu reduzo o H2O2. E aí, lá em cima, ó, eu reduzo
a degradação de membrana celular. Membrana celular, a gente tem que lembrar que dentro da membrana estão todas as organelas. Então, estão todos os maquinários dentro da célula que no final vai produzir sacarose. Se está degradando membrana celular, é porque está degradando toda a linha de montagem. E aí a fabricação ela vai ficar limitada, né? Vou passar isso daqui mostrando enzima. Metabólito lá na folha. Lembra amido? Planta estressada, ó, dispara o amido. A planta deixa de investir em sacarose e vai investir em amido, ó. Sobe o amido, sobe. A hora que eu dou um medicamento para a planta, no caso um extrato de alga, isso é sacarose lá na folha. O que ela está fabricando? Eu alivio, ela volta a investir, muda a rota, ó, o país está bom, baixa inflação, está crescendo, ela tira do investimento seguro, ela estava comprando fazenda, né, terreno, porque a coisa está feia. Ela tira, ó, o mercado está bom, dá para você ganhar muito mais dinheiro. Ela tira de lá e vai lá e investe na Bolsa de Valores. O que ela fez? Ela foi lá e investiu na Bolsa de Valores. E aí isso interferindo menos, né, mas também com efeito na qualidade da matéria-prima, enfim. E no ATR, aumentando aí 3 quilos, quando você aplica aminoácido salva muito mais ATR, vamos dizer assim. Você tem situação de salvar 6, 5, 8 quilos de ATR. Extrato de alga salva muito TCH, produção de maneira geral. Eu vou lá no TCH já. Ó, deixou de perder 11 toneladas em Ponto Porã. Em Pradópolis deixou de perder 7,4 toneladas de TCH. E em Motuca deixou de perder 16 toneladas. Isso é muita coisa, isso é muito dinheiro. E na produção de açúcar, ó, chegando até próximo de 3 toneladas, deixou de perder. E, enfim... Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Queria agradecer novamente o convite, a oportunidade. Então, agradeço e me coloco aqui à disposição se tiver perguntas. Obrigado. Forte abraço.